E aí temos o condicionamento operante, que também é conhecido como condicionamento instrumental. É um tipo de aprendizagem onde o comportamento é moldado por suas consequências. Proposto por Skinner, esse processo baseia-se na ideia de que comportamentos que são seguidos por consequências agradáveis tendem a ser repetidos, enquanto aqueles seguidos por consequências desagradáveis são menos propensos a ocorrer novamente. Isso aqui é muito utilizado, você deve utilizar naturalmente na sua vida. A gente vê muitas coisas utilizando, a escola utiliza, é uma coisa assim, geralzona, né? Todo mundo sabe disso. Bom, você tem um episódio do The Big Bang Theory, não sei se alguém aqui já assistiu, que o Sheldon tenta condicionar a Penny com isso, né? Então é muito interessante. Isso, mas enfim. Então, conceitos principais. Reforço, o reforço, né, que é qualquer evento. Então, o que é reforço no condicionamento operante? O reforço é qualquer evento que fortalece ou aumenta a frequência de um comportamento. O reforço pode ser positivo ou negativo. Então, algo que aumenta, que reforça um certo comportamento. Tá? Aumenta a frequência de um comportamento. Pode ser positivo e negativo. Pensa assim, que positivo é quando você acrescenta algo e negativo é quando você tira algo. Correto? Lembre-se disso. Então, reforço é uma coisa que aumenta e fortalece a frequência de um comportamento. Positivo, então reforço positivo, eu vou acrescentar algo para aumentar aquela frequência de comportamento. Pensando nisso, esse reforço, então eu vou aumentar algo que? Agradável. Então, o que é o reforço positivo? A apresentação de um estímulo agradável após um comportamento, aumentando a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente. Exemplo, dar um biscoito a um cão após ele sentar. Um professor elogia um aluno por entregar a lição de casa no prazo, aumentando a probabilidade de o aluno continuar a entregar as lições pontualmente. Então, eu acrescento algo positivo. Reforço negativo, então eu removo algo. Né? Eu vou remover algo aí desagradável, porque eu quero aumentar a frequência daquele comportamento. Então, eu vou remover algo desagradável. Então, o reforço negativo é a remoção de um estímulo desagradável após o comportamento, aumentando a probabilidade do comportamento ocorrer novamente. Exemplo, desligar um alarme irritante quando a pessoa aperta o botão certo. Aqui no caso de um experimento, né? Mas aqui temos um exemplo mais do nosso dia a dia. Então, um motorista coloca o cinto de segurança para parar o som irritante do alarme, aumentando a probabilidade de ele colocar o cinto de segurança no futuro. Então, por que, se você às vezes se questiona, por que meu carro agora tem isso? Toda vez que eu não coloco o cinto, ele fica blim, 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 cinto de segurança, não sei o que lá. Fulano não pôs o cinto de segurança. Por que ele faz isso? É para você, pô, não aguento mais esse barulho, deixa eu ter esse comportamento. Aí eu vou, coloco o cinto, o barulho para. Isso mantém, isso estimula eu sempre colocar o cinto, porque eu fico condicionado. Tá? Então esse é o reforço aí, negativo. Aí temos a punição. Punição é qualquer evento que enfraquece ou diminui a frequência de um comportamento. A punição também pode ser positiva ou negativa. Então, punição, então reforço, e você quer aumentar a frequência daquele comportamento. Punição, você quer diminuir a frequência daquele comportamento. E possivelmente até extinguir, tá? Sumir com aquilo. Aí tem positivo e negativa. Lembra, positivo acrescenta, negativo remove. Então, logo, a punição positiva, você vai acrescentar algo negativo para que diminua você vai acrescentar algo desagradável. É que se falar negativo e positivo vai confundir. Então, na punição positiva, você vai acrescentar algo desagradável, algo ruim, para aquele comportamento pare. E na punição negativa, você vai remover algo bom daquilo. Então, vamos lá. Então, na punição positiva, a apresentação de um estímulo desagradável após um comportamento, diminuindo a probabilidade do comportamento ocorrer novamente. Exemplo, receber uma multa por excesso de velocidade. Então, eu tive o comportamento e depois eu recebi algo negativo por conta daquele. Putz, então deixa eu tentar não correr tanto, diminuir e tal. Um cachorro é borrifado com água quando tenta morder os móveis, diminuindo a probabilidade dele morder os móveis novamente. Punição negativa, a remoção de um estímulo agradável após um comportamento, diminuindo a probabilidade do comportamento ocorrer novamente. Exemplo, perder acesso a jogos eletrônicos por mau comportamento.
Um adolescente perde a permissão de usar carro por uma semana após chegar em casa tarde, diminuindo a probabilidade de chegar tarde no futuro, tá? Contingência dos 3 termos, a relação entre um estímulo discriminativo, um comportamento e uma consequência. Esse conceito é fundamental para entender como os comportamentos são adquiridos e mantidos. Então temos o estímulo discriminativo, então é um estímulo que sinaliza que um comportamento particular será seguido por uma consequência específica. Exemplo, uma luz verde no laboratório de Skinner que sinaliza que pressionar uma barra resultará em comida. Aqui no caso seria você realmente deixar claro se aquela coisa, aquele comportamento acontecer, a consequência vai ser aquela outra, tá? Então você chegar para a criança e falar, olha, é o seguinte, se você se comportar de maneira X, você vai ter uma consequência B, tá? Isso que vai acontecer. Então você deixa claro, né, que essa questão. Então, e a consequência? Não, o comportamento é a resposta ou ação realizada pelo organismo, o exemplo, pressionar a barra. E aí, a consequência, o resultado que segue o comportamento, o exemplo, receber a comida. E os processos no condicionamento operante? Temos a aquisição, que é o processo inicial de aprender a associação entre o comportamento e suas consequências. A extinção, que é a diminuição gradual de um comportamento quando ele deixa de ser reforçado. E a generalização, a tendência de um comportamento aprendido ocorrer em resposta a estímulos semelhantes ao estímulo discriminativo original. E a discriminação é a capacidade de diferenciar entre estímulos discriminativos e responder apenas àquele que é seguido por uma consequência reforçadora. E aplicações aí do condicionamento operante, temos aí na educação, então técnicas de reforço positivo são amplamente usadas em salas de aula para promover comportamentos desejáveis, como participação ativa e conclusão de tarefas. Temos o treinamento animal, onde o reforço positivo é a base do treinamento de animais, onde comportamentos desejados são recompensados com guloseimas ou elogios. E modificação de comportamento, então programas de modificação de comportamento utilizam princípios de reforço e punição para alterar comportamentos indesejados, como o uso de recompensas para incentivar comportamentos saudáveis e punições para desencorajar comportamentos prejudiciais, tá? E às vezes a gente pode encontrar uma certa dificuldade de colocar isso em prática em todas as pessoas, tá? Então vai ter gente que vai funcionar melhor com a punição e vai ter gente que vai funcionar melhor com a questão do reforço. Principalmente se a gente está falando sujeitos que às vezes a questão do reforço está muito afetada, né, de maneira negativa, onde o sistema ali de recompensa não está muito bacana. Então ele não tem muito essa visão, mas eu vou ter uma recompensa? Não sei se isso vai ser tão interessante. E entender muito bem qual recompensa, né? Tem que ser uma recompensa que faça sentido para aquele sujeito, tem que ser uma punição que faça sentido para aquele sujeito. Isso é muito importante também, tá? Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está justamente completo todas as lives lá no meu curso O Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental, justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o Essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.